Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de Matemática, texto 12 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é canção. Esse gênero textual é constituído de versos agrupados em estrofes que se caracterizam pelo ritmo, apoiando-se em uma métrica que pode ser fixa ou não, em rimas regulares ou não, mas tem no ritmo a sua marca essencial. A finalidade é entreter, sensibilizar, emocionar o leitor, chamando a atenção para determinada temática ou conteúdo abordado em sua letra. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF01MA13 e EF01MA14, e os descritores são os D4.1 e D4.2. Essas habilidades consistem em relacionar figuras geométricas espaciais, cones, cilindros, esferas e blocos retangulares a objetos familiares do mundo físico e também em identificar e nomear figuras planas, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, em desenhos apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Os descritores consistem em identificar figuras geométricas planas e reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente a canção Aquarela, um aparelho para a reprodução da canção, folhas de papel sulfite divididas ao meio na mesma quantidade de alunos e uma caixa de sólidos geométricos. Esses materiais serão importantes para que os alunos possam ouvir a canção apresentada na atividade para realizarem um desenho espontâneo e também para conhecerem e nomear algumas figuras geométricas espaciais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a discussão das perguntas propostas na questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado nela o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras, identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Leiam o enunciado da questão 4 e disponibilizem um tempo adequado para que os alunos se movimentem pela sala de aula, comparando seus desenhos com os de alguns colegas. Em seguida, solicitem-lhes que retornem a seus lugares e compartilhem as semelhanças entre os desenhos que viram, promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ao mostrarem para os alunos os sólidos geométricos apresentados na questão 5, perguntem-lhes se já conhecem essas figuras espaciais e observem quais os conhecimentos prévios deles.
Realizem a proposta do item A coletivamente e orientem os alunos a formarem dupla com o colega ao lado para responderem aos itens B e C. Ao concluírem a atividade, convidem alguns alunos a compartilharem suas respostas e realizem intervenções apenas se for necessário. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os sólidos geométricos cone e cilindro ou quaisquer objetos que apresentem o mesmo formato deles. Eles serão importantes para que os alunos possam observar suas características. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Uma sugestão para tornar a resolução da questão 1 ainda mais interessante seria disponibilizar diferentes materiais para o desenho, tais como lápis de cor, giz de cera, tinta guache, etc. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Uma sugestão de ampliação da questão 3 seria apresentar as planificações do cilindro e do cone para apresentá-las aos alunos. Assim, eles poderiam visualizar as figuras de outra maneira e perceber melhor as formas planas que as compõem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os sólidos pirâmide e prisma ou quaisquer objetos que apresentem o mesmo formato. Eles serão importantes para que os alunos possam observar suas características. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do enunciado da questão 1, desafiem os alunos a citarem quantos triângulos, círculos, quadrados e retângulos aparecem na imagem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Uma sugestão de ampliação da questão 3 seria apresentar as planificações da pirâmide e do prisma para apresentá-las aos alunos. Assim, eles poderiam visualizar as figuras de outra maneira e perceber melhor as formas planas que as compõem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente quadrados e retângulos de papel colorido de diferentes tamanhos e distribuam em 5 envelopes. Eles serão importantes para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos diferenciarão as duas formas e ordenarão de acordo com o tamanho. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a acompanharem, passando o dedo em cada palavra lida por vocês.
Ao final, solicitem que eles comentem o conteúdo abordado e certifiquem-se de que compreenderam. Antes de realizarem a atividade em grupos, retomem com os alunos os conceitos de ordem crescente e decrescente e, se desejarem, indiquem aos alunos como os grupos deverão ser formados. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Certifiquem-se de que todos conseguiram responder à questão 1 com autonomia. Caso contrário, vocês deverão retomar com os alunos a ordenação de objetos ou figuras de acordo com o tamanho. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Ao concluírem, convidem os alunos a compartilharem suas respostas, observarem semelhanças e diferenças com os desenhos dos colegas e realizem intervenções apenas se for necessário. Caso os alunos não possuam os lápis de cores necessários para a resolução da questão 3, disponibilizem esse material. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente tesoura, cola, folhas de papel sulfite e formas geométricas de papel colorido de diferentes tamanhos. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade lúdica, na qual os alunos irão compor um castelo utilizando as formas geométricas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do quadro Quer Saber Mais, questionem aos alunos qual a diferença entre o quadrado e o retângulo, uma vez que os dois são quadriláteros. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Vamos agora para o momento revisão. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma caixa de sólidos geométricos e que desenhem as figuras geométricas planas em uma folha ou no chão com giz. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de resolução individual das questões propostas, observem se os alunos demonstram dificuldade em respondê-las e, caso julguem necessário, retomem os conteúdos estudados nessa sequência didática. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 12. Até o próximo vídeo!